61, eu tinha 10 anos, né? Eu nasci em 51, eu nasci em julho de 51. Então, em agosto de 51, eu já tinha feito 10 anos, né? E não me lembro muita coisa, mas me lembro alguma coisa, né? Uma das coisas que eu me lembro, eu acho que foi em 61, podemos conferir depois. Mas eu estudava no Grupo Escolar Paula Soares. E, e um dia eu cheguei na aula lá, na escola, que era ao lado do palácio ali, né, naquela ladeira da rua Geral Alto ali, e a professora disse que tinha morrido um cara muito importante e que nós tínhamos que ir no velório dele. Eu nunca tinha ido a velório nenhum, né? E ela botou todo mundo em fila, subiu uma ladeira, entramos na Duque ali, e eu fui uma das crianças que desfilou de guarda-pó branco e gravatinha azul marinho em frente ao esquife do Borges de Medeiros. Então, isso já dá a dimensão da minha idade, né? Quer dizer, eu fui no velório do Borges de Medeiros, né? Que é uma loucura, né? Se pensar bem, né? Claro que ele morreu velhinho e morava na Duque de Caxias, ali ao lado da catedral, né? E o corpo estava na sala da casa onde ele vivia, e a gente em fila entrou numa porta assim e saiu na outra, né? Então eu era um aluno do primário, né? E meu pai era secretário de imprensa do Palácio Piratini. Do movimento em si, da legalidade, eu sei muitas histórias contadas pelo meu pai e por outros amigos dele, mas eu pessoalmente assim tenho só duas lembranças, né? Uma delas é de ter estado no Palácio, depois que a coisa acalmou, depois que o general Machado Lopes se declarou fiel à Constituição e houve uma certa distensão no clima pesado que tinha, né, antecedido aquele momento. E aí meu pai me levou uma tarde, sei lá, uma manhã, não me lembro, no palácio lá, e eu ainda cheguei junto com ele na sacada, e me lembro do povo reunido em frente ao palácio, e uma coisa que me chamou a atenção muito como criança é o fato de haver um jacaré empalhado, um enorme jacaré empalhado, pendurado por uma corda num galho de uma das árvores ali da Praça da Matriz, né? E nesse jacaré estava escrito Denis, que depois eu vim a saber que era o ministro da Guerra de então, né? E então o que me chamou a atenção, além do povo na praça ali, tomando a praça, foi esse jacaré pendurado lá e é o que eu me lembro, assim, de 61. Se a gente pensar hoje nas redes sociais, na verdade a rede radiofônica foi uma espécie de antecipação do que é hoje uma rede social, né? Então, quer dizer, foi através da rede radiofônica que o governo do estado conseguiu reunir as pessoas, conseguiu dizer a que estava se propondo, qual era, né, a intenção, etc, etc. Então foi uma coisa muito bacana. Pelo que eu me lembro do velho contando, assim, havia um pronunciamento do Marechal Teixeira Lott que foi censurado. Algumas rádios chegaram a ler o manifesto e foram lacradas pelos militares, já que estavam tentando dar o golpe. Porque, na verdade, o golpe em 61 foi uma tentativa de golpe que acabou não dando certo, exatamente por causa do comportamento do Brizola, mas que depois se consolidou em 64, né? Mas era mais ou menos a mesma turma golpista que queria impedir o Jango de tomar posse quando o Jânio Quadros renunciou, né? E então, quando parece que lacraram algumas rádios em função de terem lido esse manifesto escrito pelo Lott em apoio à posse do Jango, sei lá, meu pai e outras pessoas, sei lá, se reuniram com o Brizola e disseram: olha, se a gente não se mexer, nós vamos ficar no máximo com um alto-falante aqui, com uma corneta dessa de alto-falante aqui na porta do palácio aqui, porque ninguém mais vai nos ouvir aqui, ninguém vai, né? Então a gente tem que tomar alguma providência e tal. E isso foi o que foi determinante para que o governo do estado requisitasse a Rádio Guaíba, né? O microfone da Rádio Guaíba, que foi instalado na sala onde meu pai trabalhava, no porão do Palácio Piratini, e a partir de então foi se estabelecendo a rede radiofônica, que foi ganhando adesões de diversas outras rádios, Brasil afora, né? E era uma coisa com marchas militares, 24 horas no ar, pronunciamento do governador eventualmente, né, convocando as pessoas a serem fiéis à legalidade, que assegurasse a posse do vice, como previa a Constituição, né? Porque pelos milicos o Jango jamais teria sumido, né? Se o Brizola não levanta o Rio Grande do Sul em armas aí, o Jango jamais teria sumido, né? Isso é certo, né?
Então foi muito importante. Assim. Tem detalhes do período que são curiosos. Eu me lembro de ouvir falar também que em determinado momento, num pico assim da tensão da legalidade, por coincidência, num domingo haveria um Grenal. E o meu pai se deu conta de que um Grenal é a coisa que mais divide o povo brasileiro, aqui, o povo gaúcho, melhor dizendo, né? Não o povo brasileiro, o povo gaúcho, que o Grenal é o que mais divide o povo gaúcho e que não era hora de dividir, né? Era hora de coesão, era hora de juntar todo mundo. E o meu pai entrou na sala do governador lá e disse, ó, governador, esse Grenal aí não é uma boa, né? Isso aí não vai nem ajudar em nada, né? E aí parece que convocaram o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que eu não me lembro quem era, e conseguiram cancelar o Grenal. Então, quer dizer, entre outras coisas, meu pai conseguiu, parece, por ideia dele, cancelar um Grenal. Não sei se foi ideia dele ou se foi ideia de alguém que ele encampou e levou em frente, mas eu sei que ele foi o responsável por ter cancelado aquele Grenal que estava previsto no período da legalidade, exatamente para garantir a coesão do povo gaúcho em torno do movimento da legalidade. Eu sei que uma das coisas que ele fazia, por exemplo, era, digamos, supervisionar todas as notas que eram lidas, todos os textos que eram lidos na rede radiofônica passavam por ele, como chefe do gabinete de imprensa. Aliás, ele foi o primeiro secretário de imprensa do governo com status de secretário mesmo. Antes, o gabinete do Palácio Piratini só tinha assessor de imprensa. Meu pai foi o primeiro secretário de imprensa do governo do estado com status de secretário. E então ele tinha essa responsabilidade, né, de filtrar tudo que estava sendo produzido de notas para serem lidas na rede. Eu me lembro que ele falou que haviam, inclusive, tradutores para poder as mensagens do governador, as notas mais importantes eram traduzidas para outros idiomas, para distribuir para outros jornalistas. E, enfim, o credenciamento de diversos jornalistas de todo mundo, do Brasil e do mundo, que vieram para Porto Alegre para cobrir a movimentação. Era o Palácio que credenciava, distribuía passe livre para entrar ou não no Palácio. Era movimentado, né? Se você pensar que em determinado momento houve até uma distribuição de armas, né, para a resistência, e que muitos aproveitaram para sair do palácio e não voltar enquanto as coisas não melhorassem, né? E meu pai foi um dos que ficou lá dentro. Eu tenho muito orgulho do comportamento dele durante todo esse período. Tenho muito orgulho mesmo. E eu acho que isso é tirado de corpo e alma. Eu acho que nunca acorditaram. Se pensar bem, contrariava inclusive o bom senso, né? Porque o Brizola estava disposto a enfrentar o exército com umas metralhadoras velhas da Brigada Militar, com efetivo da Força Pública local, quer dizer, teria pouca se realmente o exército resolvesse enfrentar e depor, né? Mas o Brizola contava com o lado certo da história, né? E isso acho que dava uma convicção a eles muito grande, né? E tiveram o apoio de diversas instituições e pessoas, e, enfim, que foram aos poucos aderindo, se dando conta de que a legalidade era a saída mais correta, né? E tem a famosa história do bombardeio do Palácio Piratini, em que os aviões da Força Aérea Brasileira, da base de Gravataí, tiveram seus pneus furados ou esvaziados e tal, para que não pudessem decolar, porque, de fato, os milicos chegaram a cogitar bombardear o Palácio Piratini, quer dizer, não é um exagero a gente imaginar que poderia ter acontecido em 61 em Porto Alegre, o que aconteceu em 73 no Chile, em La Moneda, com a queda do Salvador Allende, né, guardando as proporções. Aqui era apenas uma província, enfim, lá era um país, né, capital federal, mas, enfim, imagina o Palácio Piratini bombardeado, né, Brizola morto, enfim, sei lá, seria uma coisa muito traumática. Eu acho que, inclusive, isso pesou muito para que o Exército se desse conta de que a guerra civil seria inevitável, que o derramamento de sangue seria muito forte, e isso provavelmente pesou muito na decisão do Machado Lopes de não aceitar se aliar aos golpistas e resistir junto com o governador a manter o que estava previsto na Constituição, né? A posse do vice-presidente, Jango. O próprio bombardeio
Sim, esse foi um dos momentos, né? Eu me lembro que a gente, já disse, morava perto do palácio, ali na rua Fernando Machado, próximo à escadaria da João Manuel ali. E quando surgiu essa informação de que o palácio estava prestes a ser bombardeado, meu pai avisou que a gente saísse de casa. E a gente se mudou, pegou algumas poucas coisas e se refugiou na casa de uma tia, mais afastada do centro um pouco. Provavelmente ele não confiava muito na pontaria da Força Aérea, né? E acho que achou que a gente estando tão perto, a nossa casa poderia ser atingida, né? Então, esse foi uns momentos muito tensos, assim. Eu sei também que quando o Jango resolveu aceitar o parlamentarismo, houve um momento de muita irritação entre muitas pessoas que tinham ajudado a estabelecer a resistência, né? Muitos acharam que o Jango estava sendo fraco, que não podia ter aceito condição nenhuma, né? Que o esforço deles, de alguma forma, estava sendo, digamos, diminuído pela decisão do Jango de aceitar o parlamentarismo, né? Claro que depois o Jango convocou o plebiscito, o parlamentarismo foi revogado e voltou para o presidencialismo, mas muita gente achou que o Jango foi fraco no momento de aceitar o parlamentarismo, e eu sei que isso causou muita irritação dentro do Palácio Piratini, né? Não diria assim do Brizola em si, não teria como avaliar isso, mas eu me lembro assim, de meu pai e outros jornalistas falar que ficaram todos muito decepcionados com esse recuo, essa tática, digamos, conciliadora, né? O Jango sempre foi um cara muito conciliador, né? E achou por bem aceitar essa condição e não assumir a presidência com plenos poderes, que é o que talvez ele devesse ter feito, né? Não sei. É muito difícil, né? Porque a gente fica no ser, né? Se fosse isso, se fosse aquilo, é muito difícil, né? Eu acho que existe uma unanimidade, assim, de que o temperamento conciliador do Jango evitou, né? Mesmo em 64, principalmente, evitou que o país entrasse numa guerra civil, né? Não sei nem se ele estava suficientemente informado sobre a presença da frota americana ao largo aí do país, coisas que depois da Operação Bodersan, né, veio à tona, não sei se na época se sabia em detalhes isso, né? Mas eu acho que, sem dúvida, uma resistência em 64 teria sido muito complicada, dificilmente daria certo sem confronto e muito derramamento de sangue, né? Então, talvez o Jango tenha feito a coisa certa, né? Mas eu não tenho absoluta convicção disso.